Não vou dizer onde isso aconteceu, nem revelar nomes para me proteger. Trabalho num IML e não quero perder meu emprego por contar isso. Sempre fui uma pessoa sensível para essas coisas. Desde criança eu via e sentia coisas que os outros não percebiam. Minha avó falava que eu tinha um dom, que era coisa de família. Com o tempo, aprendi a ignorar, a fingir que não estava acontecendo nada. A gente cresce e acaba deixando essas coisas de lado, né? Mas depois daquele dia no IML, não consigo mais fingir. Era uma terça-feira. Lembro que estava nublado, um dia feio. Cheguei no trabalho cansado porque tinha feito plantão no dia anterior, mas precisava cobrir um colega que estava de folga. Logo que entrei, vi que tinha chegado um caso novo. Um homem vítima de assalto. Segundo a ficha, ele tinha levado um tiro no pescoço tentando proteger a esposa e a filha pequena na porta de casa. Esses casos sempre mexem comigo. Acho que com qualquer um. O IML estava mais vazio que o normal naquele dia. Eu estava sozinho na sala, só eu e o corpo. Comecei a fazer os procedimentos de sempre, mas aí senti uma coisa estranha. Do nada, a sala ficou muito fria. Tão fria que dava para ver o bafo da minha respiração, sabe? Achei que era o ar-condicionado com problema, essas coisas que sempre acontecem por lá. Mas aí senti um arrepio forte na nuca. Quando virei, vi ele. O homem. O mesmo homem que estava ali na mesa de autópsia. Ele estava em pé, do outro lado, olhando para o próprio corpo. Não era sólido, dava para ver a parede atrás dele, como se fosse feito de fumaça ou sei lá. Fiquei paralisado, não conseguia me mexer. Ele alternava entre olhar para mim e olhar para o próprio corpo. A cara dele era de pura angústia, sabe? Aí ele falou, a voz parecia longe, mas eu ouvi bem claro. Eu não posso ir ainda, minha filha precisa de mim. Juro que tentei ignorar, fechei os olhos, respirei fundo. Tentei me convencer que era só cansaço. Mas quando abri os olhos de novo, ele continuava lá, me olhando. Tentei seguir com meu trabalho, fingindo que não estava vendo nada. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar as coisas. Foi aí que vi algo no bolso da camisa do cara. Um papel dobrado. Peguei e era uma foto de uma menininha, devia ter uns 6 anos, sorrindo com os braços abertos. Atrás tinha uma mensagem escrita à mão. Para o melhor pai do mundo. Te amo até a lua e voltar 1000 vezes. Quando olhei de novo, o homem tinha se aproximado. Estava do meu lado, olhando a foto nas minhas mãos. Vi que os olhos dele estavam cheios de lágrimas que não caíam. Ele tentou pegar a foto, mas a mão dele passou através da minha. Nessa hora, a porta se abriu. E entrou a mulher da limpeza. Levei um susto tão grande que deixei a foto cair no chão. A mulher perguntou se eu estava bem, disse que eu estava branco que nem papel. Quando me abaixei para pegar a foto, o homem tinha sumido. Mas tem uma coisa, a foto não estava onde tinha caído, estava um pouco mais longe, como se alguém tivesse arrastado ela no chão, como se ele tivesse tentado pegar. A mulher da limpeza me trouxe água. Bebi tudo de uma vez. Estava com a boca seca de medo. Terminei a autópsia o mais rápido que pude, mas aquela sensação não saía. Era como se ele ainda estivesse ali, me observando, mesmo eu não conseguindo mais ver. Na saída do IML, vi uma mulher com uma criança. Reconheci logo a menina da foto. Elas estavam ali para resolver a papelada, essas coisas que a família tem que fazer depois. Você sabe. A mulher chorava sem parar enquanto preenchia os documentos. A menina estava sentada quietinha num canto, com um olhar vazio. Parecia que não estava nem ali. Não sei o que deu em mim. Me aproximei e falei que sentia muito. Aí tirei a foto do meu bolso e entreguei para a menina. Falei que aquilo estava com o pai dela, que achava que ele ia querer que ela ficasse com a foto. A menina pegou e abraçou a foto contra o peito. E aconteceu uma coisa que me arrepiou todo.
Ela olhou para um ponto vazio do meu lado e sorriu, como se estivesse vendo alguém ali. A mãe dela me agradeceu. Disse que a foto era do último aniversário da filha. Contou também que a menina não tinha falado uma palavra desde que viu o pai ser morto. Fui para casa naquele dia e não consegui dormir. Ficava pensando se tinha sido real, se eu não estava ficando maluco de tanto cansaço. Já tinha ouvido histórias de outros colegas do IML sobre coisas estranhas que aconteciam por lá, mas nunca tinha dado bola. Achava que era conversa para assustar os novatos ou desculpa para tomar uma cachaça depois do expediente. Uma semana depois, estava trabalhando quando me avisaram que tinha uma ligação para mim. Era a esposa daquele homem. Ela ligou para o IML só para me agradecer. Disse que depois que dei a foto para a filha dela, a menina voltou a falar. Na primeira noite, a mãe ouviu a menina conversando sozinha no quarto. Quando foi ver, a criança disse que estava falando com o pai, que ele estava ali sentado na cama dela. A menina contou que o pai falou que um homem bom tinha ajudado ele a dizer adeus. Depois dessa ligação, voltei para a mesma sala de autópsia. Fiquei parado lá no meio como um idiota, esperando alguma coisa acontecer. Não senti nada, não vi nada. Mas quando estava saindo, tive uma sensação estranha. Não era frio dessa vez. Era uma sensação boa, de paz. E por um segundo, muito rápido, achei que ouvi alguém dizer obrigado. Desde aquele dia, muitas outras coisas estranhas aconteceram no IML. Teve uma vez que estava fazendo a autópsia de uma senhora idosa e todas as luzes da sala começaram a piscar. Depois descobri que ela tinha morrido sozinha em casa e o corpo só foi encontrado dias depois. Ninguém foi no velório dela. Quase chorei pensando que talvez ela só quisesse que alguém notasse que ela tinha partido. Outro dia, sumiu um relógio que um colega tinha deixado na bancada. Procuramos por todo lugar e nada. 2 semanas depois, o relógio apareceu dentro da gaveta dele, que ele jurava ter revirado várias vezes. O estranho é que naquele dia, a gente tinha recebido o corpo de um homem que era relojoeiro. A coisa mais assustadora aconteceu mês passado. Estava sozinho no IML, fazendo hora extra. Tinha um corpo que chegou tarde, um rapaz jovem que tinha se afogado. Enquanto fazia os procedimentos, comecei a sentir que estava molhado. Não tinha água vazando, não tinha nada. Mas minha roupa estava ficando molhada, como se alguém tivesse me jogado água. E ouvi um barulho de alguém tentando respirar, sabe? Aquele som de quem está se afogando. O som vinha de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Já ouvi passos quando não tinha ninguém no corredor. Já senti cheiros que não deviam estar ali. Não os cheiros ruins que a gente já espera num lugar como o IML, mas cheiros bons, tipo perfume de criança ou cheiro de comida caseira. Tem dias que as coisas mudam de lugar sozinhas. Instrumentos que a gente deixa num canto e depois encontra em outro. Meus colegas mais antigos dizem que o prédio do IML foi construído onde antes era um hospital antigo. Dizem que muita gente morreu lá durante uma epidemia. Não sei se é verdade ou se é só conversa. O que sei é que agora eu não ignoro mais essas coisas. Quando sinto uma presença, eu reconheço. Quando as luzes piscam sem motivo, eu sei que não é problema na fiação. Outro dia estava almoçando sozinho na sala de descanso quando senti aquele frio de novo. Olhei em volta e vi uma menina pequena parada na porta. Ela não falou nada, só ficou ali me olhando. Fechei os olhos por um segundo e quando abri, ela não estava mais lá. Depois descobri que tinha chegado o corpo de uma menina vítima de atropelamento. E o pior é que agora essas coisas não acontecem só no trabalho. Às vezes, em casa, acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém no quarto comigo. Já ouvi meu nome ser chamado quando estava sozinho. Uma vez, a TV ligou sozinha no meio da noite. Um padre que conheço diz que algumas almas ficam presas aqui quando morrem de forma violenta ou quando têm assuntos inacabados. Que elas procuram ajuda de quem pode vê-las ou senti-las. Não sei se acredito nisso, mas depois do que aconteceu com aquele homem e a foto da filha dele, eu tento pelo menos prestar atenção.
Guardo até hoje uma cópia daquela foto. Não a original, claro. Essa ficou com a menina. Mas tirei uma foto dela com meu celular antes de entregar. Olho para ela de vez em quando como um lembrete. Um lembrete de que a morte pode não ser o fim. E que às vezes, só às vezes, a gente tem a chance de ajudar alguém a fazer uma última coisa importante antes de seguir em frente. Ainda trabalho no mesmo IML. Ainda faço as mesmas coisas todos os dias. Mas agora é diferente. Agora eu sei que nem sempre estou sozinho naquelas salas frias. E quando sinto aquele arrepio, aquela presença, não ignoro mais. Às vezes só digo baixinho: eu sei que você está aí e vou ajudar se puder. E sabe o que é mais estranho? Desde que comecei a fazer isso, as coisas assustadoras diminuíram. É como se eles soubessem que eu entendo, que não tenho medo. E talvez seja só isso que eles querem. Alguém que perceba que eles ainda estão aqui, mesmo depois que o coração parou de bater. O que mais me deixa triste nessa história toda é pensar naquele homem. Um pai de família que só estava tentando proteger quem ele amava. E num segundo, tudo acabou por causa da violência. Todos os dias no IML, a gente recebe corpos de pessoas que morreram assim, de forma violenta e sem sentido. Jovens, idosos, trabalhadores voltando para casa, pais de família como aquele homem. A violência no nosso país tira vidas demais, destrói famílias inteiras. Aquela menininha vai crescer sem o pai por causa de um assalto. Quantas outras crianças como ela existem por aí? Quantas famílias destruídas por causa da violência? Às vezes penso que os espíritos que encontro no IML são só uma parte pequena da tragédia. A verdadeira tragédia são os vivos que ficam, são as mães que choram pelos filhos, são as crianças que crescem sem os pais. Trabalhar no IML me fez ver a morte de perto todos os dias. Mas o que me assusta de verdade não são os espíritos ou as coisas inexplicáveis que acontecem por lá. O que me assusta é ver como a gente se acostumou com a violência, como virou algo normal. Como a gente ouve no jornal que morreram tantas pessoas em assaltos e nem se abala mais. Como se cada número não fosse uma pessoa, uma história, uma família despedaçada. Aquele pai que conheci, que só queria se despedir da filha, é só um entre tantos. E enquanto a violência continuar assim, vou continuar vendo esses espíritos perdidos no IML, essas almas que partiram antes da hora, que foram arrancadas desse mundo por causa da brutalidade que tomou conta das nossas cidades. Isso sim é assustador. Lido com corpos o dia inteiro no meu trabalho. É assim já faz um bom tempo. A gente acaba se acostumando com certas coisas que parecem assustadoras para quem não é da área. Tipo quando um corpo tem espasmos depois da morte ou faz barulhos estranhos por causa dos gases. Isso é bem comum e nunca me assustou. Mas o que aconteceu aquele dia foi diferente. Bem diferente. Tava quase acabando o meu turno quando avisaram que estava chegando um corpo novo. A pessoa que me avisou já falou com uma cara estranha, meio preocupada, sabe? Falou que a equipe que recolheu o corpo estava meio agitada, que tinha acontecido umas coisas esquisitas durante o transporte. Quando chegaram, percebi na hora que tinha algo errado. A equipe de remoção parecia nervosa, coisa que nunca tinha visto antes. Esses caras geralmente são bem tranquilos, já viram de tudo nessa vida. Um deles veio direto falar comigo. Tava pálido. Disse que enquanto colocavam o corpo no saco, ele começou a ter espasmos violentos, não aquelas contrações normais que às vezes acontecem. Era como se o corpo tivesse tentando se mexer de propósito. Disseram também que ouviram sons estranhos saindo dele. Não só aqueles barulhos de gases escapando, mas uns gemidos baixos, como se o cara ainda estivesse tentando falar alguma coisa. Um dos mais experientes da equipe falou que nunca tinha visto nada parecido em tantos anos de trabalho.
Me contaram a história desse homem. Parece que ele estava num lugar cheio de gente quando começou a gritar que estava possuído, que tinha alguma coisa dentro dele querendo sair. As pessoas acharam que ele estava drogado ou bêbado. Normal pensar isso. Daí, ele começou a ficar violento, partiu para cima de algumas pessoas, acabou levando várias facadas. Morreu na hora, segundo o que me falaram. Abri o saco e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o rosto dele. Já vi muitas expressões diferentes em corpos, mas aquela era perturbadora. Era uma mistura de raiva e medo, como se ele tivesse morrido no meio de um grito. Os olhos estavam meio abertos, encarando o nada. Comecei a fazer os procedimentos de rotina. Estava anotando as marcas de facadas quando senti um frio estranho na sala. Não era o frio normal do ar condicionado. Era como se a temperatura tivesse caído de repente. Ignorei e continuei trabalhando. Foi quando comecei a ouvir um barulho estranho. No começo achei que era alguma coisa lá fora, talvez alguém conversando no corredor. Mas o som foi ficando mais claro. Parecia uma respiração pesada, difícil, como alguém que está com muito esforço para respirar, sabe? Olhei em volta, mas não tinha mais ninguém na sala. Só eu e o corpo. Voltei a me concentrar no trabalho, mas estava difícil ignorar aquela sensação de que não estava sozinho ali. E aí aconteceu. Os pés do homem começaram a se mexer devagar, como se ele estivesse tentando andar deitado. No início, pensei que era só mais um espasmo normal. Tento me convencer disso até hoje. Mas daí os movimentos foram ficando mais fortes. De repente, ele chutou a parede com tanta força que o barulho ecoou pela sala toda. O corpo inteiro começou a se contorcer na mesa. Não era como aqueles espasmos que a gente vê normalmente, que são mais curtos e isolados. Era como se ele tivesse tendo uma convulsão violenta. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer ou chamar alguém. Aí ouvi um som que nunca vou esquecer, um gemido longo, abafado, como se viesse de muito longe, mas saía daquele corpo, tenho certeza disso, e não era um daqueles sons de gases escapando. Era como um grito de dor ou de raiva, não sei explicar direito. As luzes da sala começaram a piscar rápido. Isso às vezes acontece por lá, a fiação é antiga, mas nunca daquele jeito. Era como se alguém tivesse ligando e desligando o interruptor muito rápido. E no meio disso tudo, escutei um barulho de metal batendo no chão. Quando olhei, tinha uma faca ali. Uma faca grande, de cozinha, suja de sangue seco. Não fazia sentido. Não tinha nenhuma faca na sala antes disso. A gente usa instrumentos cirúrgicos, bisturis, mas não facas de cozinha. Aquilo apareceu do nada. Tudo parou tão rápido quanto começou. O corpo ficou imóvel de novo. As luzes pararam de piscar. O silêncio voltou. Só a faca no chão provava que não tinha sido minha imaginação. Peguei a faca com cuidado usando luvas. Parecia comum, dessas que todo mundo tem em casa, mas tinha manchas de sangue seco na lâmina e no cabo. Tinha também umas letras gravadas no cabo, não conseguia ler direito o que era. Guardei a faca numa sacola de evidências. Não sabia o que ia fazer com ela, mas não podia simplesmente deixar ali. Terminei meu trabalho o mais rápido possível, queria sair daquela sala. Alguns dias depois, vi uma notícia sobre o caso daquele homem. Ele tinha matado 2 pessoas antes de ser morto. Segundo as testemunhas, entrou num local já alterado, gritando que estava possuído, que tinha alguma coisa tentando sair dele. Pegou uma faca e atacou as pessoas que estavam por perto. Os outros reagiram e acabaram matando ele. O que me deixou arrepiado foi a descrição da arma do crime. Uma faca de cozinha com iniciais gravadas no cabo. Igual a que tinha aparecido do nada na minha sala. Desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguém me observando. Escuto passos pela casa quando sei que estou sozinho. Às vezes, sinto aquele mesmo frio da sala de autópsia, mesmo em dias quentes. A faca está guardada numa gaveta trancada na minha casa.
De vez em quando, encontro a gaveta aberta, mesmo tendo certeza que tinha trancado antes. Já pensei em me livrar dela, jogar fora ou entregar para a polícia. Mas tenho medo que isso só piore as coisas. Tenho pensado muito sobre o que aconteceu. Será que aquele homem realmente estava possuído por alguma coisa? Será que essa coisa continuou com ele mesmo depois da morte? E por que eu? Por que aquilo aconteceu na minha frente? Já ouvi histórias de energias negativas que ficam presas em objetos que foram usados para fazer o mal. Talvez seja isso que aconteceu com a faca. Ou talvez seja algo pior, algo que eu nem consigo entender direito. O mais assustador é que não foi só aquela vez. Nas semanas seguintes, outros corpos que chegaram tiveram comportamentos estranhos quando eu estava por perto. Nada tão dramático quanto o primeiro, mas pequenas coisas inquietantes. Um que parecia sorrir quando eu me aproximava. Outro que, juro por tudo que é mais sagrado, abriu os olhos por um segundo quando toquei no braço. Um colega de trabalho começou a notar também. Uma vez, ele me perguntou se eu tinha feito alguma coisa com o corpo antes dele chegar, porque quando ele entrou na sala, o braço do cadáver estava numa posição diferente de como ele tinha deixado. Não tive coragem de dizer que não tinha nem entrado na sala ainda. Os sonhos começaram algumas semanas depois, sempre o mesmo. Tô numa sala escura e tem alguém me chamando, pedindo ajuda. Não consigo ver o rosto, mas a voz é sempre a mesma. E sempre acordo no exato momento em que a pessoa vai revelar o que quer de mim. Agora tenho medo de entrar sozinho na sala de autópsia. Peço sempre para algum colega ficar por perto. Inventei que tenho problema no coração, que não posso ficar sozinho caso passe mal. Ninguém desconfia da verdade. Essa semana aconteceu uma coisa mais estranha ainda. Estava em casa assistindo TV quando senti aquele frio familiar. A luz da cozinha começou a piscar. Fui até lá e a gaveta onde guardava a faca estava aberta. A faca tinha sumido. Procurei por toda parte e não achei. No dia seguinte, quando entrei na sala de autópsia, a faca estava lá, no mesmo lugar onde tinha aparecido da primeira vez, como se nunca tivesse saído dali. Não sei mais o que fazer. Já pensei em procurar ajuda, talvez um padre ou alguém que entenda dessas coisas. Mas tenho medo do que podem pensar de mim. Já ouvi histórias de gente que trabalha com corpos e começa a ter alucinações por causa do estresse. Será que é só isso? Será que estou ficando maluco? Ou será que tem alguma coisa me seguindo desde aquele dia? Alguma coisa que saiu daquele corpo e agora não me deixa em paz? Continuo fazendo meu trabalho, tentando agir normal, mas cada vez que entra um corpo novo, fico tenso, esperando ver se vai acontecer de novo. Se os olhos vão abrir, se vai ter algum movimento estranho, se vou ouvir aquele gemido terrível outra vez. O pior de tudo é a sensação constante de que tem alguém me observando, em casa, no trabalho, até na rua, como se alguém ou alguma coisa estivesse sempre me seguindo, esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Às vezes, acordo de madrugada e tenho certeza absoluta que tem alguém no quarto comigo. Sinto a presença. Quase posso ver uma sombra parada no canto. Mas quando acendo a luz, não tem ninguém, só aquela sensação horrível de não estar sozinho. Ontem à noite foi a pior. Acordei com um barulho na cozinha. Quando cheguei lá, todos os armários e gavetas estavam abertos. E no meio da mesa, a faca. Tenho certeza que tinha deixado ela no trabalho. Como ela voltou para minha casa? Não sei até quando vou aguentar isso. Estou pensando em largar o emprego, mudar de cidade. Mas algo me diz que não vai adiantar. Que onde quer que eu vá, essa coisa vai me seguir. E se aquele homem realmente estava possuído, e se essa coisa, seja lá o que for, agora quer alguma coisa de mim? Só sei que não tenho mais paz desde aquele dia. E o mais assustador é que não sei se um dia vou ter de novo. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Não vou dizer nomes e nem locais para manter minha identidade protegida e não correr nenhum risco profissional. Trabalho no IML faz um tempo e já vi muita coisa que a maioria das pessoas nem imagina. A gente acaba ficando meio calejado depois de um tempo, mas tem casos que mexem com qualquer um. Era um dia de semana normal. Cheguei para o meu turno e meu colega me avisou que tinha chegado um caso complicado, um bebê. Senti logo aquela coisa ruim no peito. Não importa quanto tempo a gente passa nesse trabalho, criança sempre é difícil de lidar. Entrei na sala de necropsia e senti um negócio estranho no ar. Não sei explicar direito, mas o lugar estava diferente, mais pesado. Vi o corpinho do bebê lá na mesa, tão pequeno. Era um menino de cabelo clarinho, parecia que estava dormindo. As mãozinhas dele estavam cruzadas sobre o peito, do jeito que geralmente a equipe arruma quando trazem os corpos. Comecei a fazer o procedimento normal, mas aí comecei a sentir uma tristeza que não parecia minha. Era como se tivesse alguma coisa triste naquela sala comigo. E estava frio, muito mais frio que o normal. Enquanto eu examinava o bebê, uma sensação de tristeza profunda tomou conta de mim. De repente, ouvi um choro baixo, como o de um recém-nascido, vindo do canto da sala. O som era baixinho, mas eu ouvi bem claro. Olhei para lá, mas não havia nada. Só os armários velhos de sempre. Pensei que estava ficando doido, sabe? Que era o cansaço, ou sei lá. Voltei a olhar para o bebê e quase caí para trás. As mãozinhas dele, que antes estavam cruzadas sobre o peito, agora estavam estendidas, como se ele estivesse tentando alcançar algo. Não tinha ninguém ali que pudesse ter mexido nele, e eu tinha certeza absoluta de como ele estava antes. O choro continuou, e parecia que estava vindo mais perto. A sala ficou tão gelada que dava para ver meu próprio bafo no ar. Aí aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. O rostinho do bebê se moveu um pouquinho, como se ele fosse chorar também. E o choro que eu escutava parecia sincronizado com aqueles movimentos. Fiquei apavorado. Derrubei uma bandeja com instrumentos sem querer, e quando o barulho aconteceu, o choro parou. Olhei de novo para o bebê e as mãozinhas dele tinham voltado para a posição original, cruzadinhas no peito. Saí da sala para respirar um pouco. Estava quase tendo um treco. No exato momento que cruzei a porta, o choro voltou, mais distante, como se estivesse se despedindo. Fiquei do lado de fora um tempo, tentando me acalmar. Um colega até perguntou se eu estava bem porque eu estava branco que nem papel. Quando voltei para a sala, tudo parecia normal de novo. O bebê continuava lá, imóvel, do jeito que deveria estar. A temperatura tinha voltado ao normal. Não havia mais choro nenhum. Terminei o trabalho o mais rápido que pude. Na hora de sair, dei uma última olhada e jurei que vi uma luz fraquinha ao redor dele, que apareceu e sumiu num piscar de olhos. Naquele dia, eu fui para casa arrasado. Quem seria tão ruim a ponto de fazer algo assim com um bebê? A ficha dizia causa indeterminada, mas fiquei imaginando o que poderia ter acontecido com aquela criança. Não sei se o que eu vi ou senti foi por conta do trauma. Só sei que para mim foi real. Não contei essa história para ninguém do trabalho. Quem ia acreditar? Iam achar que eu estava inventando ou que tinha pirado de vez. Às vezes, eu também me pergunto se não imaginei tudo. Mas sempre que entro naquela sala específica do IML, sinto um arrepio diferente. E tem mais uma coisa estranha. Na semana seguinte, descobri que aquele bebê tinha sido encontrado sozinho em casa. Os vizinhos ouviram um choro que não parava e chamaram a polícia. Quando entraram no apartamento, encontraram ele já sem vida, mas os pais tinham sumido. Ninguém sabe o que aconteceu direito. Tem gente que diz que os pais abandonaram a criança, outros falam que pode ter sido algo pior. Até hoje o caso não foi resolvido.
Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nos casos de crianças que chegam no IML e descobri algumas coisas perturbadoras. Teve um outro bebê, uns meses atrás, que também foi encontrado em circunstâncias suspeitas. E adivinha? Os laudos diziam que o corpinho tinha sido encontrado com as mãozinhas estendidas, como se estivesse tentando alcançar algo. Um colega mais antigo do IML me contou uma vez, depois de umas cervejas, que há muitos anos atrás tinha rolado uma história parecida, que um médico legista tinha enlouquecido depois de fazer a necropsia de uma criança. Ele jurava que o corpo tinha se movido e chorado. Todo mundo achou que ele tinha surtado e ele acabou se afastando do trabalho. No mês passado, estavam fazendo uma reforma numa parte antiga do IML e os pedreiros encontraram umas anotações velhas escondidas atrás de um armário. Eram registros não oficiais de casos de crianças com atividade pós-óbito inexplicável. Os registros eram de uns 30 anos atrás. Claro que a direção do IML recolheu tudo rapidinho e mandou destruir, dizendo que era só lixo antigo. Outro dia, estava sozinho fazendo o inventário numa sala de arquivos e tenho certeza que ouvi aquele mesmo choro de bebê distante vindo de lugar nenhum. Saí correndo dali e não voltei mais sozinho. A coisa mais assustadora é que, desde aquele dia, tenho sonhado com bebês chorando. No sonho, eles estão sempre tentando me dizer alguma coisa, mas eu não consigo entender. Sempre acordo suando frio, com a sensação de que tem alguém me observando no quarto. Já cheguei a ouvir um choro baixinho quando acordo no meio da noite. Um padre que conheço, quando contei sem dar muitos detalhes, disse que às vezes as almas de crianças ficam presas quando sofrem muito ou quando têm alguma coisa inacabada, que elas procuram adultos que possam ajudar. Não sei se acredito nisso, mas depois do que vi, não descarto mais nada. O que mais me assusta é pensar, e se aquele bebê estava tentando me mostrar algo? E se ele queria que eu descobrisse o que realmente aconteceu com ele? Às vezes pego me perguntando se devia ter prestado mais atenção, se devia ter ficado na sala ao invés de sair correndo. Agora, toda vez que recebemos o corpo de uma criança no IML, fico com aquela sensação esquisita, como se estivesse sendo observado, como se aquele primeiro bebê tivesse aberto algum tipo de porta que eu não consigo mais fechar. Semana passada tive que fazer horas extras e fiquei sozinho no IML de madrugada. Quando passava pelo corredor que leva àquela sala específica, ouvi um barulho de passinhos, como se uma criança pequena estivesse correndo, mas não tinha ninguém lá. Pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Alguns colegas mais antigos dizem que o prédio do IML foi construído onde antigamente tinha um orfanato que pegou fogo nos anos 60. Dizem que morreram várias crianças no incêndio. Não sei se é verdade ou se é só história para assustar os novatos. Tudo que sei é que depois daquele dia com o bebê, nunca mais fui o mesmo. Agora percebo coisas que antes não percebia. Ouço sons que antes não ouvia. E tenho a sensação constante de que tem algo ao meu redor. Algo que não deveria estar ali. Principalmente quando estou no IML. Principalmente quando estou sozinho. A verdade é que eu não acreditava nessas coisas de espírito, alma penada, essas coisas. Achava que era tudo bobagem, coisa da cabeça das pessoas. Mas depois daquele dia, não tenho mais tanta certeza. Porque o que vi e ouvi naquela sala com aquele bebê foi real demais para ser só imaginação. E o pior de tudo, tenho a impressão de que não acabou. Que aquele bebê foi só o começo de alguma coisa maior. E que seja lá o que for, não vai me deixar em paz tão cedo. Sei que muita gente não acredita nessas coisas de espírito, de alma penada. Eu mesmo era assim. Quando alguém vinha com história de assombração, eu ria, achava que era invenção ou que a pessoa tinha visto coisa errada.
Mas depois do que aconteceu comigo, não dou mais risada, porque tem coisa nesse mundo que a ciência não explica, e eu vi uma delas. Trabalho com corpos o dia inteiro, já me acostumei, faz parte do serviço. A gente examina, anota tudo e prepara para ser liberado. Nada demais. Um trabalho como outro qualquer. Pelo menos era isso que eu pensava até aquele dia. Lembro que estava um calor danado. Eu nem devia estar lá, estava cobrindo o turno de um colega. O dia estava correndo normal, já tinha examinado 2 corpos sem problema nenhum. Aí trouxeram o terceiro e já dava para sentir o cheiro forte no corredor. Era um corpo que estava lá há muito tempo, dava para ver quando abri o saco. Tinha esse líquido escuro saindo pelos lados da mesa e o corpo estava todo inchado, já em decomposição avançada. Na ficha não dizia muita coisa. Um homem encontrado dentro de um carro abandonado numa estrada de terra. Sem documentos, sem identificação. Estava tão deteriorado que nem dava para ver direito como era o rosto. Fui fazendo o trabalho normal, mas tinha alguma coisa diferente no ar. Sei lá, uma sensação estranha. Enquanto estava ali anotando as coisas, senti um arrepio muito forte, daqueles que parece que tem alguém passando a mão nas suas costas. E aí ouvi um negócio. Foi baixinho primeiro, tipo um sussurro, bem perto do meu ouvido. Me virei rápido achando que tinha alguém ali, mas não tinha ninguém. Estava sozinho na sala. Pensei que era cansaço, que estava ouvindo coisa. Voltei a olhar para o corpo e quase caí para trás. Os olhos dele estavam abertos. Tenho certeza absoluta que quando abri o saco, os olhos estavam fechados. Mas agora estavam abertos, olhando para o teto. Isso não é normal. Um corpo naquele estado não abre os olhos sozinho. Enquanto estava ali parado, tentando entender o que estava acontecendo, o cheiro ficou mais forte. E, de repente, sem motivo nenhum, uma porta do armário lá no fundo bateu com força. Não tinha vento, não tinha nada que pudesse fazer aquela porta bater. Aí senti. Senti que tinha mais alguém naquela sala além de mim. Não era uma sensação, era uma certeza. E ouvi de novo o sussurro, mas dessa vez entendi o que dizia. Vingança. Meu coração disparou. Voltei a olhar para o corpo e a expressão dele parecia diferente. É difícil explicar, mas jurava que tinha um tipo de sorriso agora. E os olhos não estavam mais olhando para o teto, estavam olhando direto para mim. As luzes da sala começaram a piscar e ficou muito frio. Tão frio que dava para ver minha respiração. Vi uma sombra se mexendo na parede, uma coisa escura que se movia como se tivesse vida própria. Não aguentei. Saí correndo dali. Encontrei uma mulher da limpeza no corredor que me perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava branco como papel. Perguntei se ela tinha visto alguém entrar na sala onde eu estava e ela disse que não, que ninguém tinha passado por ali. Fiquei um tempo no banheiro, jogando água no rosto, tentando me acalmar. Não queria voltar para a sala, mas sabia que precisava terminar o trabalho. Quando entrei de novo, tudo parecia normal. As luzes estavam normais, não estava frio. E o corpo, os olhos estavam fechados de novo. Fiz o restante do exame rapidinho, só queria acabar logo. Quando estava guardando o corpo, achei um pedaço de papel entre os dedos da mão. Estava todo molhado, quase desfeito. Consegui abrir com cuidado e tinha algo escrito, mas só dava para ler um pedaço. Me matou por... O resto estava borrado demais. Não sei por quê, mas não coloquei aquele papel no relatório. Guardei no meu bolso e levei para casa. Nos dias seguintes, comecei a sentir coisas estranhas. Objetos que mudavam de lugar sozinhos. Acordava de madrugada com a sensação de ter alguém me olhando no escuro. E aquele cheiro de decomposição aparecia do nada dentro da minha casa. Uma semana depois, vi a notícia que tinham identificado o corpo. Era um homem que tinha sumido há mais de um mês. A polícia achava que tinha sido assassinato. Naquela noite, sonhei com ele. No sonho, ele estava discutindo com outro homem na frente de uma casa. A briga ficou feia e o outro homem bateu na cabeça dele com um pedaço de madeira. Depois arrastou o corpo para um carro e levou embora.
Acordei assustado. O sonho parecia tão real. Sem pensar muito, procurei o endereço onde o homem morava antes de morrer e fui até lá. Quando cheguei, meu coração quase parou. Era a mesma casa do meu sonho, igualzinha. Um vizinho veio falar comigo, perguntou o que eu queria. Inventei uma história, disse que conhecia o homem que morava ali. O vizinho começou a contar que tinha ouvido uma briga feia no dia que o homem sumiu. Disse que viu o cunhado dele saindo da casa naquele dia, parecendo nervoso. Senti um arrepio quando ouvi isso. Naquela noite, o sonho se repetiu, mas dessa vez vi o rosto do cunhado com clareza. E vi quando ele jogou o corpo no porta-malas do carro. Juntei coragem e fui até a polícia. Falei que trabalhava no necrotério, que tinha examinado o corpo. Contei sobre o papel que encontrei e sugeri que investigassem o cunhado. O policial não pareceu levar muito a sério. Naquela noite foi pior. O cheiro de decomposição estava em todo lugar da minha casa. Ouvia passos, como se alguém estivesse andando. Quando finalmente dormi, sonhei com um homem de novo. Ele só ficava me encarando, repetindo: "Você sabe, você viu. Faça alguma coisa." No dia seguinte, voltei à polícia, mas dessa vez levei o pedaço de papel. Falei com outro investigador, contei sobre a conversa com o vizinho. Dessa vez fui ouvido com mais atenção. O investigador disse que já estavam de olho no cunhado, que tinham encontrado sangue no carro dele. Algumas semanas depois, o cunhado foi preso. Confessou que tinha matado o homem numa briga por causa de dinheiro. Disse que bateu na cabeça dele com um pedaço de madeira, exatamente como no meu sonho. Quando soube da confissão, o cheiro sumiu da minha casa. Os barulhos pararam, tudo voltou ao normal. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Agora sei que existem coisas que não dá para explicar e que às vezes os mortos encontram um jeito de se comunicar com a gente. Continuo no mesmo trabalho, mas agora, sempre que examino um corpo, principalmente os que não foram identificados, presto mais atenção. Não só nos detalhes físicos, mas em qualquer coisa estranha que possa acontecer. Em qualquer sensação diferente, em qualquer barulho fora do normal. Já vi outras coisas desde aquele dia, coisas que prefiro nem contar, porque sei que muita gente não vai acreditar. Mas quando estou sozinho na sala de exame, às vezes sinto que tem alguém me observando. Às vezes ouço sussurros, às vezes as luzes piscam sem motivo. Teve um caso recente que me deixou mais assustado ainda. Era uma mulher, vítima de acidente de carro. Quando estava fazendo o exame, a temperatura da sala caiu de repente. E aí, no reflexo do metal da mesa, jurei que vi uma pessoa em pé atrás de mim. Quando me virei, não tinha ninguém. Mas no dia seguinte, descobriram que não tinha sido acidente. O marido dela tinha cortado os freios do carro. Outro dia, estava em casa assistindo TV, quando senti aquele mesmo cheiro de decomposição. Pensei que ia começar tudo de novo, mas aí vi uma notícia. Tinham prendido um assassino em série que matou 5 pessoas. O cunhado daquele primeiro homem tinha entregado um cúmplice. Não sei se os espíritos dos mortos ficam por aqui tentando fazer justiça. Não sei se escolheram falar comigo por algum motivo. Só sei que depois daquele dia, passei a acreditar que tem muita coisa nesse mundo que a gente não consegue ver ou entender. E que às vezes, só às vezes, eles encontram um jeito de nos mostrar a verdade. E se você também trabalha com os mortos e está lendo isso, preste atenção. Preste muita atenção. Porque eles podem estar tentando falar com você também.